Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje, com fé em Deus, estaremos lendo Êxodo, capítulo 36 ao 38 e Mateus 23, do capítulo 1 ao 22. Então vamos começar com o livro de Êxodo, capítulo 36. Assim farão Bezalel, Oliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário. Realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Oliabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: "O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou." Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: "Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário." Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes entre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino traçado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas e fez com que o mesmo com as outras 5. Em seguida fez as lançadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fez também 50 lançadas na primeira cortina interna e 50 lançadas na última cortina interna do segundo conjunto. As lançadas estavam postas umas às outras. Depois fez 50 ganchos de ouro e com eles prendeu um conjunto de cortinas internas aos outros, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fez uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prendeu 5 cortinas internas no conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fez 50 lançadas em volta da borda da cortina interna e de um dos conjuntos, e também na borda da cortina interna do outro conjunto. Fez também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida fez para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima dessa uma cobertura de couro. Fez ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 60 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro, e fez toda a armação do tabernáculo dessa madeira. Fez também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo dela, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para outro lado, o lado norte do tabernáculo, fez 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fez ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocada numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fez travessões de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado.
e 5 para os lados ocidental. Na parte de trás do tabernáculo fez o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações, revestiu de ouro as armações e fez argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiu de ouro. Fez o véu do linho fino traçado de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mandou bordar nele querubins. Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Fez-lhes ainda ganchos de ouro e fundiu as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fez uma cortina de linho fino traçado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obras de bordador. E fez-lhe 5 colunas com ganchos revestidos de ouro as partes superior e lateral das colunas, e fez de bronze as suas 5 bases. Agora vamos para Êxodo, capítulo 37. Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de prata de ouro para ela, prendendo os seus 4 pés, com as 2 argolas uma de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro, e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregado. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 60 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente uma para a outra, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com a madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próxima da borda, para que sustentasse as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia revestida de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso e tigelas, e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebida. Fez o candelabro de ouro puro e batido, os pedestais, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam no candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoas, num dos braços cada uma com botão em flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão de flor. Assim será com 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com uma flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par de 6 braços que saíam do candelabro. Os 4 com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus apagadores. Com 35 kg de ouro puro fez o candelabro com seus botões e todos estes utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro as partes superiores, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, debaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo. E usou madeira de acácia para fazer as varas, revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista.
Agora vamos para Êxodo capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos com 1,35 m de altura, era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma porta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formados uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os utensílios, os recipientes para recortar cinzas, as aspas, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar para que o pudessem carregar. O altar era oco feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 metros de base de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas de 10 bases com gancho e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortina de 6 metros e 60 centímetros e 65 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 65 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham largaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e assemelhava às cortinas do pátio. Tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo do pátio que o rodeavam eram de prata. Essa é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aioliabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, também um bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida utilizada para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos censeados. 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base.
20,3 kg foram usadas para fazer os ganchos para a coluna, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele utilizou para fazer as bases, a entrada da tenda e o altar de bronze, e todos os seus utensílios, as bases para o pátio ao redor da sua entrada, todas as estacas do tabernáculo. Então agora vamos para Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe disser, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e seus assentos mais importantes na sinagoga, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Mas vocês não devem ser chamados de rabis, um só é o seu mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, portanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servido, pois todos aqueles que a si mesmo se exaltam será humilhado, e todos aqueles que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem não deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócrita, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem da terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, agora é mais importante o ouro ou o santuário que santifica o ouro. Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu julgamento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que se santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquilo que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquela que nele senta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do coendro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Glória a Deus, finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Deus abençoe você e sua família, e Jesus te ama.